Ele, há muitos mais anos do que todos nós, percebe, anda nisto para perceber exatamente porque é que a notícia sai hoje e porque é que na véspera do jogo da primeira jornada do campeonato com a Tondela surgiu aquela questão das SMS e se calhar se dúvidas houvesse sobre a origem dessa notícia, o aparecimento desta hoje explica se calhar a origem da primeira. Eu li o comunicado da direção do Benfica, mas não acredito que será por aí que os meus colegas eventualmente, que agora que todo este papalhafato está feito, é óbvio que o Benfica não poderá recuar e que alguma coisa irá ser feita, mas em sede própria, e eu digo que não será aqui, em sede própria, o treinador Jorge Jesus irá apresentar as suas razões e está de consciência perfeitamente tranquilo e saber que a lei e a razão legal está do seu lado. O advogado de Jorge Jesus aproveitou para, de certa forma, desmontar alguns dos argumentos que o Benfica invoca para sustentar esta ação contra o agora treinador do Sporting. Comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, penso, não tenho agora aqui alegado, mas penso que no dia 5, o contrato com o Sporting SAD teve efeito a partir do dia 1 de julho, e tudo o resto é público. As visitas, que também alegadamente a visita à Camisa de Alcochete, tal e qual como também essas declarações estão prestadas à saída, teve o cuidado de prestar a dizer que fez uma visita de cortesia, foi conhecer. São nossos convidados o comentador da SIC Joaquim Rita e Lúcio Correia, professor de Direito Desportivo. Muito boa tarde, muito obrigada aos dois. Começo por si, Lúcio Correia. Parece-lhe que o Benfica tem argumentos e provas suficientes para avançar com este processo contra Jorge Jesus? Muito obrigado pelo convite, antes de mais, boa tarde. Eu, como já disse publicamente, eu penso que a posição do Benfica é precária. E é uma posição difícil porque está sustentada num incumprimento contratual relativamente ao mês de junho. E sendo certo que, como se sabe, o Jorge Jesus gozou de um período de férias, que é um direito irrenunciável do treinador, após o fim da época. A questão aqui que se coloca é se esse término do período de férias tem alguma duração posterior, ou seja, se entre o dia 30 de junho, que é o término do contrato, e o momento em que cessa o seu período de férias, o treinador Jorge Jesus tem o dever ou não de comparecer ao trabalho e se esta situação se pode configurar como um incumprimento contratual. No meu entendimento, eu penso que não. E penso que não, porquê? Porque, como se sabe, as negociações entre Jorge Jesus e o Benfica não resultaram. Não chegaram a um entendimento para a renovação do contrato, o contrato terminaria no dia 30 e perante esta impossibilidade de entendimento, aquilo que se verificou foi que cada uma das partes entendeu resolver a sua vida. Ou seja, Jorge Jesus procurou um novo clube e o Benfica procurou um novo treinador. E tanto assim foi que, apesar da comunicação do Sporting relativamente à contratação de Jorge Jesus ter sido feita no dia 5 de junho, houve o cuidado de referir que o contrato apenas podia ter efeitos a partir do dia 1 de julho, exatamente para não colidir com o contrato que está em vigor com o Sporting até ao dia 30. E isto também significa que o Benfica, posteriormente a esta comunicação, contratou um novo treinador e foi anunciado publicamente a partir do dia 15 de junho. Assim, a questão que se coloca é se, após o período de férias do treinador Jorge Jesus, haveria a possibilidade de ele poder-se apresentar no Estádio da Luz e poder exercer as suas funções. A verdade é esta, e é indesmentível porque é público, o treinador Jorge Jesus, mesmo que, e nós não sabemos se houve essa comunicação por escrito da obrigação de comparência para poder cumprir com os restantes 10 ou 15 dias que faltavam, era impossível ele poder exercer as suas funções, uma vez que o Benfica também procurou logo imediatamente uma nova solução para a sua equipa técnica. E nesta situação não há, no meu entendimento, nenhum incumprimento contratual, porque a partir do momento em que ambas as partes aceitam que há um fenómeno de caducidade, que ou verificar-se no dia 30 de junho, ou verifica-se a partir do momento em que o Benfica contrata novo treinador, a partir do momento em que há esta aceitação da caducidade do contrato, não há nenhum incumprimento contratual, nem da parte do Benfica, nem da parte do treinador Jorge Jesus. A questão que lhe coloco é a seguinte: o treinador do Sporting, agora treinador do Sporting, fez alguma coisa que não deveria ter feito à luz do contrato nesse mês de junho, à luz do contrato que ainda tinha com o Benfica? Relativamente a esta matéria não é fácil de responder, uma vez que são factos que não são totalmente do domínio público e vamos falando sobre aqueles que são e, portanto, é sobre esses factos conhecidos que nós podemos, obviamente, opinar. Relativamente a isto, o que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer que, obviamente, não é normal um treinador que tem um contrato em vigor, até 30 de junho, poder visitar a academia de um clube rival.
Mas também temos que perceber que, a partir essa visita só ocorre, primeiro, durante o período de férias do treinador, e aí, mesmo durante o período de férias do treinador, é preciso realçar que se mantém o dever de lealdade com o Benfica, que se mantém o seu dever de respeito, de zelo e de diligência, tal e qual como se o contrato tivesse, portanto, e estava efetivamente em vigor, só que há aqui um facto que as pessoas não podem e nem podem esconder, que é, a partir do momento em que se sabe que as negociações não vão chegar a um bom porto no sentido da sua renovação contratual, quer o Jorge Jesus procura uma outra solução, e essa solução foi primeiramente evidenciada e foi comunicada publicamente pelo Presidente Bruno Carvalho, quer o Benfica, posteriormente, também quis seguir a sua vida e contratou um novo treinador. Repare, nós não podemos só ver esta questão da ótica do treinador, também temos que ver do lado da entidade empregadora, porque se é verdade que Jorge Jesus não poderia ou não deveria ter visitado, é porque efetivamente já se sabia que o fenómeno da caducidade do contrato iria ocorrer. Faltava só saber se era no dia 30 de junho, quando terminava o contrato, ou a partir do momento em que deixava de ser objetivamente impossível poder o treinador executar o seu trabalho. E isso quando é que se verificava? A partir do momento em que o Benfica anuncia um novo treinador, ou seja, no dia 15 de junho. E, portanto, esta questão, não há nenhum dever da parte do Jorge Jesus em ter de comunicar ao Benfica para onde é que vai o clube a seguir, assim como não há o dever do Benfica em comunicar qual seria o próximo técnico que iria contratar. Mas o Benfica fez bem, por exemplo, em não pagar o último salário equivalente ao mês de junho a Jorge Jesus? No meu entendimento, não. E no meu entendimento, não. Porquê? Porque, primeiro, parte seguramente, se não digo o mês todo, porque não sabemos exatamente o dia em que começa o início de férias do treinador, e portanto sabemos que são 30 dias o período de férias desse mesmo treinador Jorge Jesus, mas mesmo que não seja a totalidade do mês de junho, parte substancial desse mês é devido. Porquê? Porque quer se queira, quer não, independentemente destas questões, está contratualmente designado e está contratualmente aceito desde o dia 1 de julho do ano de 2014. Por isso, não há aqui qualquer dúvida. Porém, aquilo que se passa é os restantes dias, aqueles 10 ou 15 dias que há a apresentação do Rui Vitória e há, quer se queira, quer não, a manutenção do contrato de Jorge Jesus. No meu entendimento, o contrato caduca imediatamente a partir do momento em que há o anúncio daquela contratação. Porquê? Porque o efeito do contrato de Jorge Jesus com o Sporting apenas começa com a sua inscrição e a partir do momento do dia 1 de julho, quando é comunicada à CMVM. Portanto, não faz sentido, apesar de haver aqui o respeito e os deveres contratuais, não é só o Jorge Jesus que está eventualmente em falha. O próprio Benfica também está e sabe disso. Aquilo que eu estranho é como é que se coloca numa situação de dizer que nós estávamos à espera do Jorge Jesus mesmo após o seu período de férias, quando é do domínio público que se contratou um novo treinador exatamente para o exercício daquelas funções. É isto que não faz sentido. O Benfica reclama uma indemnização de 7,5 milhões de euros, que estaria inscrito uma cláusula para salvo, exatamente, uma de compensação que estava inscrita no contrato do treinador do Benfica. Esses 10, 15 dias do início de junho até o Benfica ter anunciado a contratação de Rui Vitória alguma vez podem equivaler a um valor destes? Aliás, na ótica do Benfica, um prejuízo desse valor? Aqui o funcionamento da cláusula penal tem um regime jurídico muito específico. É muito complicado aqui explicar aos telespectadores. Mas para perceber, a questão é, a lei diz que as partes podem fixar antecipadamente o montante indemnizatório devido, sem que faça cálculos relativamente ao valor decorrente do dano. Mas parece-me ser muito exagerado 7,5 milhões nesta circunstância concreta. E isto partindo de um pressuposto que nós já estamos a dar de barato, que é que há um cumprimento efetivo da parte do Jorge Jesus, que é aquilo que eu digo que não me parece que exista. Mas mesmo assim, há aqui mecanismos de redução. A lei prevê aqui um conjunto de coisas que seguramente o próprio tempo que aqui um dos telespectadores referiu, irá resolver. E mais, eu hoje, e peço que relembrem isto, eu não tenho a menor dúvida. Este litígio irá acabar sempre numa forma consensual, porque se não for os 30 dias do mês de junho, serão os 15 dias, ou serão 10 dias, ou serão... Isto terá que acabar forçosamente num consenso entre Jorge Jesus e o Benfica, até para bem do futebol português. Estamos mesmo na reta final. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que já foi dito e às participações dos nossos telespectadores. A única coisa que quero acrescentar é mesmo que realmente o futebol português ainda não está preparado para que as pessoas mudem para rivais do mesmo campeonato. Situação essa que é perfeitamente normal em Espanha e Inglaterra, e infelizmente isto é apenas uma resposta mais a essa questão do que propriamente de âmbito jurídico que nós temos aqui a ver.